Bem, na aula de hoje eu vou tratar mais especificamente, né, sobre essas intervenções, essas ações que podem ser desenvolvidas. Vou dar exemplos bem claros, bem objetivos, para que os grupos que ainda estão com dificuldade de definir sua ação de extensão possa se enveredar aí por um desses caminhos. Aqui explica um pouquinho, né? Os projetos de extensão são uma parte fundamental da prática acadêmica que permite a aplicação do conhecimento teórico em contextos práticos e o engajamento direto com a comunidade. As modalidades de intervenção apresentadas neste material são ferramentas para transformar o conhecimento em ação e sensibilizar sobre diversos assuntos. E aí eu vou falar de ações mesmo de extensão. Eu não vou focar em projetos, em outras coisas, eu vou falar das ações extensionistas de formas mais práticas, que eu acho que vocês vão ter mais facilidades em desenvolver. Como, por exemplo, palestras. É, Palestras são exposições orais estruturadas, ministradas por especialistas, pesquisadores ou lideranças comunitárias, voltadas à sensibilização e à educação. Por isso, quem for trabalhar com palestras, eu peço que vocês procurem alguém especialista da área no município de vocês. A Elane colocou o joinha aqui, e o grupo dela, por exemplo, eles já convidaram uma psicóloga e advogados. Então, assim, procure gente que é especialista mesmo naquela área. Vocês dão suporte, mas nas palestras vocês procuram alguém de renome aí na localidade, no polo, para dar mais veracidade a tudo que vai ser dito na palestra. Porque, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de palestrar, ainda mais para alunos, de falar coisas e depois questionarem, e aí a gente sabe, né, que as palavras, depois que são ditas, não voltam atrás. Então, no caso de quem for trabalhar com palestra, procure alguém mesmo, um especialista que possa validar isso, essa ação de vocês. Aqui eu trouxe alguns exemplos. É, Tem o grupo que vai trabalhar saúde mental. Outros grupos podem trabalhar essa mesma temática, não tem problema. No caso aqui, o grupo, por exemplo, pode conscientizar sobre depressão, ansiedade, comportamentos autolesivos entre jovens, pode trabalhar, no caso, com os alunos, com o docente, com pais desses alunos, com a equipe escolar como um todo. Não precisa focar somente nos alunos. Temos também palestras sobre inclusão e diversidade. O professor Rodrigo, eu acho que ele chegou aí no polo de Lagoa esse ano, Lagoa da Confusão. E ele chegou bem animado de como o município, o polo, tem profissionais que atuam nessa área. Caso vocês não sabem, o professor Rodrigo, que é o diretor da UAB, ele tem o Tomás, o filho dele, que tem autismo. O autismo do filho dele, acho que é 2. E assim, foi um processo muito complicado. A gente vivenciou esse processo dele descobrir, dele correr atrás do diagnóstico. E assim, foi uma fase muito complicada na vida do professor Rodrigo, porque ele e a esposa dele estavam no doutorado. E aí quem trabalha com ele no dia a dia, vivenciou toda essa caminhada dele em busca desse diagnóstico e em busca dos direitos do filho dele. Então, assim, ele é muito engajado nessa área. Caso eu não sei quando ele vai estar em Lagoa, por exemplo, se alguém for montar alguma coisa nessa área, caso queira convidar ele para falar, ele fala sobre isso. Então, assim, fiquem à vontade, tá? Outros municípios podem trabalhar isso também, podem ficar à vontade, não precisa ficar focado somente no polo de Lagoa,
São exemplos. E no caso aqui, por exemplo, das duas palestras, pode convidar psicólogos, pode convidar profissionais de saúde, um médico do município para falar. Então, assim, busquem validar, no caso de palestra, a ação de vocês como um profissional mesmo, tá bom? E temos também aqui palestras socioemocionais. É que você vai falar da importância da empatia, da comunicação, da resiliência. Sabemos que estamos passando por um momento bem hostil nas unidades escolares, não somente nelas. Nossa sociedade, ela vive um momento de hostilidade. Aflorou na nossa sociedade esse momento de hostilidade, de eu não compreender o outro, de eu não respeitar a fala do outro, de eu não tentar entender o outro no local que aquele outro está. Então, se vocês quiserem desenvolver palestras socioemocionais, também pode, porque é um tema tão assim que a gente pensa assim, meu Deus, os mesmos direitos que eu tenho, o outro também tem. O mesmo direito de respeito que eu tenho, eu devo respeito ao outro. Só que, infelizmente, a gente não vive isso na prática atualmente. Então, quem quiser desenvolver palestras nessa área também pode puxar convidar uma psicóloga, porque elas falam muito bem sobre isso. Alguém nessa área mesmo, tá bom? Para validar. O próximo aqui é mesa redonda. A próxima modalidade que vocês podem trabalhar. A mesa redonda é um espaço de diálogo entre especialistas, alunos, comunidade escolar e a população em geral. Aqui, você pode se envolver mais. O grupo pode se envolver mais, que o grupo pode participar da mesa redonda. Ao contrário da palestra, que ele vai convidar um palestrante e esse palestrante vai validar a ação dele, aqui não. Aqui o grupo ele pode convidar um especialista, mas ele também pode fazer parte dessa mesa redonda. Ele pode mediar, ele pode fazer pergunta, ele pode complementar o conhecimento desse palestrante. Temos exemplos aqui, por exemplo, sobre... Eu citei 2 exemplos, porque agora, em outubro, a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ela ocorre em universidades e nas redes educacionais como um todo, né? Todo ano a gente tem, quem é professor aí, todo ano a gente tem essa semana nas unidades escolares, e as universidades também participam dessa Semana Nacional de Tecnologia. No caso da Unitins mesmo, a gente vai ter, de 20 a 24, 9 eventos aqui no Campus Palmas, que vai fazer parte dessa semana. Os alunos da Unitins dos demais campos serão trazidos aqui para Palmas, e eles vão participar dessa semana de Ciência e Tecnologia. Então, eu foquei as duas mesas redondas nessa temática. Falar das mudanças climáticas no Tocantins. Estamos passando agora por um período extremamente quente. Já começamos a liderar um ranking nada agradável, que é o ranking de queimadas. Acho que já estamos no 2º lugar esse ano do ranking de queimadas no Brasil. Então, assim, são assuntos que sempre batemos na mesma tecla. Falar de mudanças climáticas. Lembrando que você pode relacionar isso com a COP 2030, que vai ocorrer em Belém agora também em outubro. Então, assim, você pode trabalhar, pode convidar, por exemplo, o secretário municipal de meio ambiente do município e fazer uma mesa redonda para ele falar o que é que o município está fazendo em relação a essas mudanças climáticas, quais ações ambientais o município vem desenvolvendo. Outra grande preocupação e questão que pode gerar uma mesa redonda é criação de políticas públicas para manutenção e preservação de rios e nascentes do Tocantins.
Sabemos que o nosso estado ele está em cima, né? Nosso estado de um dos maiores aquíferos do Brasil. Ou seja, nossa maior riqueza não é soja, não é arroz irrigado, nossa maior riqueza é água. Água. Nosso estado ele é rico em água. E aí, assim, saber o que cada município está fazendo para proteger isso. Sabemos que no futuro nossas guerras, nossos qualquer tipo de movimento que terá não será por petróleo, não será por religião, nosso futuro, né, pelo caminhar da carruagem será por água, o maior bem. E o Tocantins, no Brasil, já é um estado que se destaca por isso, pela grande quantidade de água doce. Então, assim, saber o que cada município, faça uma mesa redonda, o que cada município está fazendo para proteger suas nascentes, seus rios. Sabemos que o Tocantins, por ser rico em água, está sofrendo um processo de, vamos assim dizer, de chegada de grandes produtores, soja, milho, arroz. Esse pessoal que investia muito no sul e sudeste estão vindo para o estado. E aí estão vindo para o estado e estão praticamente devastando. Eles chegam e limpam tudo que tem para plantar soja. E aí? Como que vai ser isso? Esses estados que antigamente eram esses maiores plantadores, eles eram ricos em água também, mas secou. A gente tem um exemplo histórico, né? E aí, assim, o que é que o Estado está fazendo para evitar que isso ocorra aqui também? Que esses rios, que essas nascentes sequem. Então, pode montar uma mesa redonda com o secretário municipal, com um biólogo, um professor de biologia que vocês acharem, que ele vai saber falar dessa questão, convidar, por exemplo, alunos e fazer uma mesa redonda mesmo, um debate sobre isso. São sugestões. E vocês já vão estar agregando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Roda de conversa. Aqui já é uma ação mais informal. Ao contrário da mesa redonda, que você precisa obrigatoriamente da palestra trazer um profissional, aqui o grupo mesmo pode fazer essa roda de conversa. Ele não precisa trazer obrigatoriamente esse profissional. Se ele quiser trazer, pode trazer, mas não é obrigatório a presença desse profissional, porque o próprio grupo pode montar a roda de conversa. A roda de conversa, ela é uma ação mais informal, ela é uma ação mais próxima. Então, assim, o grupo estuda sobre aquilo e o grupo mesmo trabalha aquilo nessa roda de conversa. Temos como exemplo, por exemplo, questão de futuro. Você reunir alunos do ensino médio para eles falarem de futuro. O que é que eles têm planejado em mente sobre o futuro? E aí você ir norteando essas discussões. O grupo, na verdade, será um norteador, um orientador dessas discussões. Essa proposição dessa temática aqui, falar sobre futuro, atrai muito. Alunos do ensino médio gostam muito, sabe? Eles gostam muito de debater, é um assunto que eles gostam de falar. Então, assim, quem for trabalhar isso aqui já vai ter um público bom para trabalhar isso aqui. Temos também, por exemplo, eu gosto muito dessa parte de vivência, de valorizar os saberes do outro. Então, trabalhar, por exemplo, fazer uma roda de conversa entre jovens e idosos. Você pode, por exemplo, marcar os polos que tiverem CRAS, marcar no CRAS para três idosos do CRAS ir na unidade escolar no dia determinado e fazer uma roda de conversa com o aluno. Uma ação também que atrai muitos alunos. Tá? Você escolher, por exemplo, idosos que bem falantes, que gostam de expor, que gostam de conversar, e esse idoso retratar, falar da vida dele, de como era antigamente, de quais as mudanças ele foram presenciando no decorrer da vida dele. Também é uma roda de conversa que os alunos gostam muito.
porque eles ficam naquela comparação do velho com o novo, né? De como o mundo evoluiu em 20, 30 anos, por exemplo, porque se você pega aí na década de 80, quase ninguém tinha telefone celular. Tudo era ainda por meio de carta, de recados de rádio. Depois criou-se a internet, que simplificou de forma absurda a nossa vida, a nossa forma de viver. E, assim, como que esses idosos passaram por tudo isso? É uma roda de conversa que atrai bastante. Vocês vão ter muito questionamento, sabe? Vocês vão ver o tanto que é gratificante ver essa interação entre esse pessoal mais idoso e esse pessoal mais jovem. Temos também oficinas. Ela é uma prática mais coletiva e colaborativa. Então, assim, vocês vão construir o conhecimento por meio da experimentação, da criação e da reflexão. Exemplo de oficina, contação de história, né? Você pode. Contação de história, eu iria mais para o ensino fundamental 2 ou mesmo um, porque atrai mais esse público mesmo. Você pode pegar aí obras literárias, vamos dizer assim, infanto-juvenis, que atrai mais esse público, né, e trabalhar. Você pode trabalhar, por exemplo, adaptações de obras clássicas, porque assim, a gente sabe que as obras literárias que fazem parte do cânone brasileiro têm uma linguagem mais rebuscada, mais arcaica mesmo, né? Então, assim, essas adaptações, releituras, elas acabam atualizando essas obras. Então, assim, quem for trabalhar a contação de história, busque trabalhar essa parte com essas obras adaptadas ou essas releituras. Também tem comunicação não violenta, né? Você pode fazer uma oficina sobre isso. E aí você pode fazer, por exemplo, dinâmicas que fortaleçam a relação entre os alunos. Você pode dividir o grupo e pedir para eles fazerem dinâmicas que envolvam todo aquele grupo. E aí, no final, você vamos dizer assim, premia não, porque senão você já quebra um pouco a lógica da oficina. Você desenvolve uma ação geral mesmo, entendeu? Você divide em grupo, depois no final da oficina você pede para esses grupos produzirem alguma coisa, por exemplo, um cartaz sobre não violência, bilhetes, recadinhos. Você pode montar uma árvore na escola. Tem muitas daquela de Setembro Amarelo, né? Aqui no campus de Palmas mesmo tem uma árvore cheio de recadinhos que a pessoa passa e pode ir pegando os bilhetinhos e ler e levar para casa. Então, assim, é uma dinâmica boa para trabalhar isso aqui. Você pode pedir os alunos para confeccionar essa árvore, esses bilhetinhos, e aí você coloca no local da escola para todo o ambiente escolar poder pegar esse material. É bem legal também, funciona bem essa questão. Oficina sobre maquiagem. Aqui é sobre autocuidado. Assim, eu já participei de um projeto que as acadêmicas fizeram oficinas de maquiagem para as meninas. E o mais engraçado que teve muitos meninos que quiseram participar da oficina, entendeu? Teve meninos do ensino médio que já tinham namoradas e eles queriam conhecer maquiagem para poder presentear as namoradas. Outra questão, a gente tem também alunos trans, que eles também se interessam. Então, assim, essa oficina de maquiagem aqui é disparado o que mais atrai de todos os projetos que a gente desenvolveu em ambiente escolar, os alunos. Porque, assim, além de você falar de maquiagem, você aproveita e fala de autocuidado com o corpo. Você não vai falar só de beleza.
tá? Não foque só nessa parte de beleza, nesses estereótipos. Você aproveita a oficina de maquiagem para reforçar o autoconhecimento, para reforçar a autovalorização, para ela gostar de si mesma. Então, aqui nessa oficina, você pega um tema que todos, né, no ambiente, todas as meninas gostam e aproveita para falar de autoafirmação, de autoconhecimento, de beleza, de forma assim que a nossa beleza não é essa pele que a gente veste, a nossa beleza ela é do nosso caráter, do nosso pensamento. Essa pele ela só reflete tudo isso que a gente é no nosso interior. Então, assim, é uma oficina maravilhosa. Você pode convidar uma cabeleireira, uma maquiadora. Todo município, toda cidade tem uma cabeleireira, uma maquiadora. Você pode fazer um convite, elas aceitam, elas adoram se envolver. Então, assim, é uma oficina que atrai mesmo. É muito legal essa oficina. Todo o projeto que a gente fez, nós tivemos acho que três ou foi quatro encontros na escola. E aí, assim, no início elas começavam muito tímidas, aí depois foi surgindo. Umas gostavam de maquiagem performática, e aí elas já queriam aprender sobre isso. Outras gostavam de o que está em alta, né? Maquiagem asiática, maquiagem coreana, né? Que por causa dos doramas, do K-pop, aquela maquiagemzinha mais leve, aquele olho grandão. E assim, atrai muito, muito mesmo. Quem for nisso aqui vai poder perceber o tanto que ela se envolve. Temos também interação social. Essa interação social ela tem que ser planejada e estruturada. E aqui ela envolve, por exemplo, fazer o bem. A maioria das interações sociais é você montar ações que beneficiem determinadas comunidades ou um grupo específico. Eu coloquei aqui, por exemplo, arrecadação de alimentos, roupa, produtos de higiene para doação. Por exemplo, você pode ir no CRAS e perguntar no CRAS se tem alguém cadastrado lá que precisa disso, se tem alguma pessoa, e você fazer uma campanha de arrecadação para isso. Tá? Você pode ser caixas de papelão, você coloca escrito arrecadação, coloca em alguns pontos, e você também vai lá e explica para aquele local por que aquela caixa está ali, para que ela se destina. Depois você recolhe esses material, seleciona, porque tem, infelizmente, o pessoal confunde doar com entregar coisas que iria para o lixo. Vamos ter cuidado nessa filtragem, gente. Porque já fizemos campanhas de doação e, por exemplo, pessoas entregar sapato furado. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu vou doar, eu quero doar uma coisa que vá servir de fato para outra pessoa. Eu não dou coisas que eu iria jogar no lixo. Doação tem que ser uma coisa que a pessoa vai usar, que seja útil para aquela pessoa. E lembrando, por exemplo, não, a roupa tá rasgada aqui, a roupa tá furada ali. Não. Você usaria uma roupa rasgada? Você usaria uma. Não, então vamos ter essa consciência e também explicar isso na hora de doar, para vocês não arrecadarem muito material que depois vocês vão simplesmente descartar. Tá bom? Então, assim, é uma ação que funciona também. No caso aqui, você não precisa envolver o ambiente escolar. Você pode escolher qualquer CRAS, associação. Você conhece uma família que passa necessidade no seu município. Então, assim, é uma ação que não fica restrita ao ambiente escolar. Mutirão de limpezas em córregos ou áreas verdes. Você pode, por exemplo, marcar uns dois, três mutirões com o seu grupo. Principalmente esses grupos que ficaram com 5 pessoas. Você pode montar esse mutirão com o próprio grupo. Aí, por exemplo, em outubro, nós vamos fazer um mutirão de limpeza na Praça X.
E aí você vai com o seu grupo, faz uns panfletos, pode ser até em A3, explicando que é um mutirão de limpeza, chega lá, coloca, né, fixa em algum local na praça, e o próprio grupo fazer esse recolhimento do lixo e fazer a destinação correta desse lixo, tá bom? Então, assim, esses grupos maiores, Glorinha, Juliane, esses grupos maiores, daria bem aqui nesse mutirão de limpeza, tá? Pode ser de córregos, áreas verdes, por exemplo, tem um, um ginásio, e atrás desse ginásio tem muita sujeira, então, assim, locais assim. E aí porque aí a sua ação é exatamente fazer a limpeza, mas ao mesmo tempo fazer a conscientização das pessoas que usam aqueles espaços, tá bom? Pode falar, Juliane. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Eu não quero tomar muito tempo, tá? É só, dentro disso aí, a nossa proposta, inclusive eu quero parabenizar essa da maquiagem aí, viu? Quem for fazer, me chama. Achei muito interessante e temos várias possibilidades, né, professora, a serem exploradas. Uhum, Eu achei bem bacana. A nossa vai ser aquela que eu havia comentado, que vamos fazer uma oficina sobre o ECA, né? Uma palestra, sim. junto a uma associação. Aí, professora, eu quero saber de que forma nós vamos formalizar. Eu falo nesse momento ou a senhora iria abrir para falar sobre essas coisas? Não, pode falar, pode sim aqui. Para formalizar, você já conversou lá com o pessoal da associação ou não? Já estou com todos os dados, só não marquei datas, né? Mas Não, assim, então, eles pediram a possibilidade de fazer dentro do mês de outubro. não, então tá tranquilo. Aí, como você já tem todos esses dados, me passa esses dados que a gente vai elaborar o ofício. Eu já elaborei agora 3 ofícios, o reitor já assinou, eu já devolvi para os grupos. Então, assim, para formalizar, a gente formaliza através de ofícios, tá bom? O reitor Certo. ele é rápido para assinar, assim que chega lá, ele já tem ciência do que são esses ofícios, ele já sabe o que são ações de extensões do curso de letras, e ele é bem rápido em assinar e demandar. Então, Sei. assim, me passa esses dados tudinho que a gente elabora, e aí você entrega esse ofício para a associação, porque aí torna formal essa parceria. Tá bom. E outra dúvida, a gente estava falando na aula passada sobre os ODS, né? Porque aí Sim, tem, na montagem do projeto, eu vou ter que citar, não é isso? sim, na montagem do plano de trabalho, mas tem até no plano de trabalho. Você vai sinalizar, lá no plano de trabalho tem um tópicozinho lá que tem todos os 17 ODS. Aí você vai Hum. marcar no ODS que a sua ação vai se encaixar. Ne- Inicialmente é ne- só isso. Nesse caso, o nosso é mais social, não é isso, professora? Social, exatamente. Certo. Aí, Social. só mais uma dúvida. É porque quando eu estava tratando com o presidente da associação, que ele propôs, né, a demanda que eles tinham lá da comunidade, a necessidade, e aí a gente falou a respeito de cestas básicas que a gente teria como conseguir. Nesse momento do trabalho, pode ser feita essa distribuição ou não? Ou tem critérios? Não, não tem critério. Por exemplo, você pode, a sua ação ela vai envolver, por exemplo, além de falar do ECA, também um momento de distribuição de cestas básicas, né? Que são com uma associação, e a grande maioria da associação, que eles são por volta de, acho que mais de 100 pessoas, a maioria são mães solos, né? E muitas delas passam necessidades financeiras. Hum, não, então assim, eu aconselho, por exemplo, no caso das cestas básicas, você também buscar apoio do município. Teria como você ver com a Secretaria Municipal de Ação Social, alguma coisa assim, ou empresário, para você. Se vocês não conseguirem montar a cesta básica completa, mas, por exemplo, assim, montar uma cesta básica mais básica mesmo. Arroz, feijão, macarrão, entendeu? Porque eu creio que uma cesta básica hoje no Brasil passa de R$ 100, né? Aquela Tá, completa. tá caro. Então, assim, conseguir com o empresário doações e fazer Sim. a distribuição.
É porque assim, professora, na verdade, um pouco a associação já tem, porque eles, se eu não me engano, eles recebem doações do Mesa Brasil, né? Aí, assim, Hum, eles têm uns momentos que eles fazem essas distribuições, né? No caso, a gente só iria complementar um pouco do que eles já têm. Eu quero dizer assim, se precisa sim. ser citado isso lá no projeto ou não, ou a gente simplesmente faz a ação e também a entrega, ou se tem Não, cita, problema. cita no projeto, cita que vocês, uma das ações de vocês também é fazer a arrecadação para complementar essas cestas. Certo. Tá bom então, professora. Obrigada. De nada. Não esqueça de passar os dados, que aí a semana que vem a gente já providencia o ofício. Já pode passar para a senhora, né? Uhum. Aí eu não vou colocar a data, tem problema? Não, não precisa. Porque aí. A gente não tá colocando as datas no ofício. A gente só está explicando o que é a ação, o município e o local. E assim, a questão da execução. A senhora tem um período que a senhora quer que a gente faça ou é livre? Não, o A período partir é de quando? livre. A partir de O, quando, no peri... caso? o período é livre. Mas no caso, por exemplo, vocês vão ter que entregar esse plano de trabalho. Hoje é 6, né? Vocês têm que entregar esse plano de trabalho até o dia 20 de setembro. Então, já fecha essas parcerias, formaliza tudo e monta o plano de trabalho. Aí, em outubro e novembro, você pode desenvolver essas ações. Porque aí Não, tá você certo. fica um finalzinho de novembro lá para fazer o relatório e para fazer o banner ou o slide, né, para o seminário integrador. É, Então, assim, tenta. as Pode falar. correções que a senhora vai fazer, no caso, nós vamos entregar, mas possivelmente vai ter alguma coisinha para ajustar, né? Aí a senhora vai fazer essa Sim, devolutiva, né? porque vocês vão entregar no dia 20. Eu vou abrir lá no Educa o local e vocês vão postar esses planos de trabalho. Eu vou fazer as correções, as adequações, e aí eu vou devolver para o grupo, né? Aquelas alterações, aqueles comentários. E, por exemplo, no dia 27 a gente vai qualificar esse plano. Nossa aula vai ser aqui ao vivo no Meet e cada grupo pode escolher uma pessoa para fazer a apresentação do plano, de forma bem sucinta, bem rápida. Ele só vai falar o título da ação, do que se trata a ação e como eles vão desenvolver essa ação, tá? De forma bem rápida. Vocês vão qualificar esse plano, depois que eu dar essa devolutiva. Tá bom, professor, obrigada. De nada. Ah, e outra coisa, pessoal, deixa eu lembrar, agora eu lembrei aqui, o professor Rodrigo, que não é o nosso diretor, tem um professor Rodrigo do curso de pedagogia, que ele está responsável pelos seminários integradores. E ele está viajando nos polos. Então, ele me convidou para mim fazer parte dessas viagens. Aí eu expliquei para ele que, no caso nosso, a gente ainda está montando esses planos, e aí não tem como, por exemplo, eu viajar para o polo só para orientar vocês nos planos. Eu quero viajar para os polos quando vocês estiverem executando essas ações, porque aí eu quero presenciar, assistir, né, presencialmente essas ações de vocês. Então, assim, quando vocês entregarem os planos de trabalho, procurem já definir as datas, porque aí é através dessas datas que eu vou ter ciência e vou poder fazer um cronograma de viagem para acompanhar vocês na execução dessas atividades, tá bom? Aqui passou a intervenção. Agora vamos para campanhas de conscientização. Tem um grupo que já está trabalhando questão de panfletagem, né? E aqui também, ela é uma ação planejada e estruturada que serve para informar, sensibilizar e educar. Como exemplo, tem aqui panfletagem sobre a dengue. Aqui na panfletagem sobre a dengue, vocês podem procurar as secretarias municipais de saúde. Eles têm materiais de divulgação, eles têm folder, eles têm cartazes. Então, assim, você consegue esses materiais de divulgação na própria secretaria. Você pode ir nos postinhos de saúde também, porque vem o Ministério da Saúde, ele distribui anualmente uma quantidade gigante de materiais de divulgação.
Então, quem for trabalhar, por exemplo, panfletagem, no caso sobre a dengue, ou qualquer outra questão relacionada à saúde, pode buscar as secretarias municipais de saúde ou os postos de saúde, porque geralmente eles têm folders, eles têm informativos, eles têm cartilhas, e aí, assim, se você conseguir pegar esse material e fazer um dia D de panfletagem, então, ok, sua ação tá beleza. Semana Nacional de Trânsito. Se eu não me engano, ela é agora de 18 a 25 de setembro, uma coisa assim. Pode também fazer conscientização no trânsito. Você pegar uma avenida movimentada da cidade, pode fazer até um bombom, e aí fazer um bilhetinho falando trânsito seguro, salva-vida, alguma frase nesse sentido. Também funciona bem essa ação. Você pode pedir ajuda nas cidades que têm as secretarias de mobilidade urbana, né, ou algum órgão que fiscalize e normatize o trânsito da sua cidade. Você pode pedir apoio a eles. Eles também têm materiais de divulgação, tem muito material. E assim, é uma boa ação também, porque aqui você não envolve somente a escola, você envolve toda a comunidade. E também tem campanhas de promoção de leitura. Nessa campanha de promoção de leitura, por exemplo, você pode fazer uma campanha de arrecadação de livros. Você passa nas escolas públicas, privadas, nos comércios, pedindo livros. E aí você pode fazer depois uma feirinha de doação de livros, entendeu? É um evento que funciona bem, é bem legal. Você consegue também apoio, porque muita gente tem livros dentro de casa que já leu e não vai ler novamente, e está lá, muitas vezes, nem armazenado de forma correta. Está jogado em uma caixa, em um canto, e as pessoas doam. Quando você pede doação de livro, geralmente você consegue arrecadar uma boa quantidade de livros. E aí depois você, por exemplo, escolhe uma praça da cidade, um local da cidade e faz uma feirinha de doação. Pode ser até nas feiras livres, no dia de domingo ou quarta, que é quando ocorre a maioria das feiras livres nos municípios tocantinenses. Então, assim, é uma ação também que funciona bem, envolve o ambiente escolar, mas ao mesmo tempo é externo ao ambiente escolar. Campanhas de vacinação. Brasil sofre atualmente com os baixíssimos índices de vacinação infantil. Então, também é uma campanha que, se vocês chegarem nos municípios, nas secretarias municipais de educação, o pessoal vai topar na hora a parceria, porque estamos tendo aí o retorno de doenças que já estavam praticamente extintas no nosso país. Tocantins vive um surto de sarampo e tuberculose, gente. Sarampo, um trem que há 30 anos atrás não se ouvia mais falar, voltou e já matou. Então, se vocês procurarem as secretarias municipais de saúde, eles vão, com certeza, topar a parceria nessas campanhas, para vocês dar suporte, apoio nessas campanhas de vacinação. E aqui você pode, por exemplo, pedir também materiais, eles vão fornecer e vocês fazerem um dia de panfletagem. Escolhe um determinado local. Essas panfletagens aqui funcionam muito no dia das feiras livres. A gente já teve projeto que fez isso e funcionou muito. Você pegar o dia de domingo, o dia de feira livre, seu grupo vai para lá e distribui esse material e explica sobre a vacinação, explica sobre a dengue, funciona muito, tá bom? Quem tiver aí ainda sem norte do que fazer, também são ações que funcionam. E temos aqui produtos acadêmicos, que geralmente você vai gerar um produto que vai levar conhecimento para a comunidade.
Aqui, eu dei algumas sugestões. Vivemos num mundo tecnológico de redes sociais, de YouTube, e aí aqui eu trouxe essas ideias. Por exemplo, criação de conteúdo para redes sociais. No caso ali, a gente teve a campanhas que foi as panfletagens. Você pode fazer essas mesmas campanhas de forma em rede social. Você pode criar um blog, criar um Instagram para divulgar, por exemplo, das campanhas de vacinação. Você cria no Instagram do seu município as datas, quando será cada campanha de vacinação. E aí você aproveita e fala nesse blog sobre a importância da vacinação. Os municípios que tiverem rádios, principalmente rádios comunitárias, vocês podem entrar em contato, ir lá, vai o grupo, fecha uma parceria, e aí vocês pedem, em algum horário, em um determinado programa, para vocês falarem sobre a vacinação, sobre dengue, sobre algum assunto de importância. Sobre, por exemplo, dá muito certo aqui em rádio comunitárias, no nosso caso de letras, dicas de vestibulares, principalmente para alunos do ensino médio. Os municípios que tiverem rádio, vocês podem montar um quadro, dicas de vestibulares, e aí vocês chegam lá na rádio e conversam. E explica que vocês estão fazendo um projeto de extensão e que vocês querem a inserção em algum programa, em algum horário, para dar dicas sobre vestibulares. Também funciona bem, o pessoal das rádios comunitárias são bem abertos, principalmente para esses tipos de ações. Eles recebem bem esse material, porque como eles são caracterizados como rádios comunitárias, automaticamente eles têm que atender a comunidade, as demandas da comunidade, porque senão eles perdem essas concessões. Então, eles gostam muito dessas parcerias, principalmente com universidades, de ações que vão levar informações e esclarecimentos sobre determinados assuntos para aquela comunidade, tá bom? Quem não é muito tecnológico, mas quer trabalhar algum produto e já trabalha em escola, pode montar, por exemplo, um mural escolar. E nesse mural escolar, por exemplo, você pode falar no caso do Setembro Amarelo, mas agora já está muito em cima, não daria, né? O outubro é o quê? É um mês de conscientização sobre o quê? Alguém sabe me dizer? Deixa eu só ver bem aqui, galera. Câncer de mama, professor, eu acho. Pois é. Então, assim... excelente. Outubro Rosa, né? Você pode fazer um mural na escola mesmo. Pode comprar, assim... Não tem aqueles papéis... Eu esqueci o nome agora. Que a gente embrulhava as coisas antigamente, que parece papelão, mas não é papelão. Você pode comprar uns 3 metros, criar um mural bonitinho e pedir aos alunos para colocar mensagens sobre câncer de mama. Funciona bem também, tá bom? Que papel craft, né, professora? Eu acho que é. Eu esqueço o nome dele, eu tenho vários aqui, mas eu chego lá e já peço na papelaria, ele me dá aquele papel de embrulho, o menino já sabe. Mas é aquele papel marrom, você pode comprar uns 2 metros, né? Cria um mural e pede aos alunos, ou para escreverem mesmo à mão, né? Tipo assim, um mural de recados, ou para eles criarem bilhetinhos e colocarem no mural. Também funciona bem, e aí você vai estar conscientizando sobre o câncer de mama. Tem exposições fotográficas. Isso aqui também é uma ação bem legal. Por exemplo, você montar um mural da família. Pedir aos alunos que tragam fotografias das suas famílias. Aqui é uma forma de você trabalhar principalmente a questão do envolvimento familiar na escola. Você pode montar, eles gostam de trazer fotos antigas,
No caso aqui, você pode até montar, além das fotos, fazer uma espécie de, não é oficina, uma espécie de exposição de peças antigas. Quando eu estava fazendo o meu estágio de letras, eu fiz um evento assim. A gente tinha que ter horas extras curriculares e o meu projeto era isso. Fazer uma exposição de antiguidades. Então, a gente teve telefones antigos, teve carrinhos antigos, fotos, e assim, montei essa exposição e os alunos gostaram muito, porque toda hora tinha um lá perguntando e se interessando, principalmente na parte tecnológica. Aquelas máquinas de escrever, fichas de orelhão, muitos nem sabiam que era uma ficha de orelhão. Você falava assim, você sabe me dizer o que é isso? E aí eles citavam várias coisas, menos que era a ficha de orelhão. Aí você explicava. Antigamente, para você conseguir falar com alguém, você comprava essa ficha, colocava no orelhão, aí você ligava numa central, alguém pedia para chamar aquela pessoa, e aí dava uns 5 minutos, você ligava novamente para falar com aquela pessoa. Funcionam muito, eles se interessam muito por isso, tá bom? E assim, nessas cidades mais interioranas, a gente tem muito esse material antigo, como, por exemplo, filtro de barro, ferro de passar roupa em brasas, sabe? Eles amam essa parte. Quem conseguir montar uma exposição dessa, vocês vão ver o tanto que eles ficam curiosos, os olhinhos brilhando. Outra dica é a criação de podcast. Eu dei essa dica até esses dias para algum grupo, porque as meninas são de polos diferentes. E aí fica muito difícil elas se encontrarem presencialmente para desenvolver a ação. Então, eu sugeri que elas fizessem podcast. Uma fizesse o podcast no polo dela e a outra no outro polo. Envolveria duas ações, mas com o mesmo produto. Por exemplo, delas selecionarem docentes de um determinado colégio que esteja há anos e anos lá, falar das vivências, que ela fala da vivência, da experiência dela enquanto educadora ao longo de 30, 40 anos. E aí ela monte um podcast sobre isso. As meninas já estavam trabalhando nisso, né? Então, assim, também é bem legal, porque além de você estar falando de educação, de vivência, você está falando de valorização desse profissional. É bem legal. Você monta esse podcast e depois você divulga esse podcast na escola que aquela pessoa trabalha, que aquele docente trabalha. Porque, assim, os alunos vão poder conhecer a história daquele professor. Às vezes é um professor querido, que está lá há 30 anos, e aí, assim, a maioria dos alunos só conhece o docente ali, no ambiente escolar, não conhece a vida fora daqueles muros, né? E aí, esse podcast, ele serve para humanizar, para que os alunos se humanizem perante ao professor. Entenda que o professor, assim como eles, tem uma vida ali fora, tem dificuldades, tem. Então, assim, é uma coisa muito, muito legal também esse podcast. E tem alunos que depois que você faz isso com os professores, eles pedem para dar depoimento sobre o professor para você inserir também no podcast. É bem legal. Essa parte de tecnologia funciona muito em ambiente escolar. Os alunos gostam muito. E aqui, por último, eu coloquei criação de fanzines. Isso aqui também é ótimo, gente. Ele é um produto, você vai entregar um produto acadêmico. E aí eu coloquei aqui também até com dicas de vestibulares, mas você pode escolher outra temática. É um produto que não vai demandar custo. O único custo é você comprar folha, né, de papel. Você vai fazer a dobradura aqui de uma folha de papel em 2 ou 3 partes, e aí você mesmo vai confeccionar esse material de dicas de vestibular. No caso do grupo. O grupo aí, cada qual fica com uma parte. Se cada pessoa conseguir fazer 10 fanzines, por exemplo, um grupo de 4 pessoas já é 40 fanzines. Então, assim, você consegue distribuir esse material na escola.
por exemplo, fazer fanzines sobre dicas de vestibulares. É ótimo, tá? Os alunos gostam. E assim, coloca, quem for trabalhar isso, faça um material bem claro, bem objetivo. Dicas mesmo bem pontuais. Não coloca aqueles conteúdo muito rebuscado, muito longo. Coloca coisas mais curtas e mais pontuais mesmo. Funciona também. E é um produto, é uma ação. Eu vou colocar até no Educa uma lista de link desses vários exemplos. Desses vários exemplos aqui, eu vou colocar, por exemplo, como fazer um fanzine, como fazer uma panfletagem de forma objetiva, como fazer um podcast educativo. Então, assim, são dicas que vão estar lá, quem quiser consultar. Hoje, eu falei, eu vou criar coisas mesmo bem pontuais, exemplificar mesmo, para quem tiver alguma dúvida do que desenvolver, do que fazer, poder sanar de vez essas dúvidas. Porque, assim, a gente pensa que quando fala extensão, ai, meu Deus, eu vou ter que desenvolver uma mega ação, um projeto mega fabuloso, e não, entendeu? A disciplina, ela pede que você desenvolva ações pontuais, ações específicas mesmo, porque a gente tem um período curto de tempo para desenvolver isso. Então, assim, não coloquem tanta coisa para vocês fazerem, porque não darão conta. Vamos frisar e vamos tentar elaborar ações que a gente consiga concretizar essa ação em 2, 3 coisas, no máximo. Vou lá, faço a pesquisa, faço as parcerias, faço o dia D, desenvolvo material, assim, não vamos focar em coisa muito, muito complicada. E aí, eu queria saber de vocês agora, se alguém ainda tem alguma dúvida, como que está o andamento dos projetos. Eu estava contabilizando aqui, eu acho que eu tenho 16 grupos criados naquela planilha, né, que eu tinha feito, tem 16 grupos. Ainda tem pessoas sem grupo, como que está isso? Porque, assim, agora dia 20 já é para postar esse plano de trabalho, porque a nota dia 1 vai ser esse plano de trabalho, e essas frequências que está tendo no Educa, dos fóruns. Os fóruns está servindo para mim validar a frequência de vocês. Então, assim, eu queria saber se todos já têm grupo, se já estão, já fizeram algum diagnóstico, já se reuniram para ver o que vão fazer de fato, como que está o andamento desses grupos. Eu já tenho uns 5, 6 grupos que estão bem atuantes, eles sempre me chamam no privado, então esses eu já tenho ciência, né, do que estão fazendo, porque assim, eles já me pediram ofício, tem grupo que já passou o plano de trabalho, eu já estou com o plano de trabalho do grupo fazendo a revisão. Então, assim, eu queria saber de vocês, quem ainda está com essa dificuldade de encontrar grupo, de encontrar temática, como que está isso? Zenaide, você é de qual polo? Eu sou do polo de Guaraí. De Guaraí? Porque eu tô com uma menina do polo de Guaraí, que acho que ela tá sozinha. Ela entrou em contato comigo, que ela está sozinha. Eu vou ver com ela e aí eu te passo no privado, tá bom? Tá bom, tá. Só que eu tô saindo agora, professora. Não, tá ok. Tá? Mas aí eu entro em contato com você no privado. Eu vou falar com ela, ver como que ela tá, se ela achou alguém, se ela não tiver, ou se tiver só ela e outra pessoa, para ver se tem a possibilidade de você entrar no grupo. Tá bom, tá bom. Tá? Tá. Então tá. Mais alguém, pessoal? Vocês têm que ir me colocando a parte dessas dificuldades que eu vou tentando intermediar com vocês essas questões. Igual mesmo, ela entrou em contato comigo falando que estava sozinha, de Colinas. E aí tem uma de Guaraí que também estava sozinha. A gente acabou fazendo essa intermediação e elas estão juntas agora desenvolvendo o projeto.
Então, assim, quem estiver aí sozinho, coloque no meu privado, que ainda está sem grupo, e o polo, que a gente vai tentar intermediar para vocês entrarem em algum grupo. Pode falar, Inajara. Oi, professora, eu só tenho uma dúvida. No grupo todo mundo tem que ser do mesmo polo, da mesma cidade? Não, não. Não precisa. Eu coloquei preferencialmente do mesmo polo para facilitar o desenvolvimento da ação. Mas caso você não consiga entrar em grupos daquele polo, mas você tem outro colega de outro polo que consegue desenvolver ações, cada qual nos seus polos, pode sim, pode formar o grupo. Ah, tá. Eu achava que todo mundo tinha que ser a ação presencial no mesmo lugar. Não precisa, então. Não precisa. Aí, no caso, então fica como é. Agora eu fiquei na dúvida. Tipo assim, alguns integrantes fazem numa cidade e outros fazem noutra. Como é que é? Ou só um Aí faz vai num? depender muito da ação que vocês forem desenvolver. Por exemplo, se for fazer uma ação de panfletagem, aí vocês podem alinhar que no mesmo dia produzir o material, né, definir o material que vai fazer essa panfletagem, e aí, por exemplo, no mesmo dia que o grupo for fazer a panfletagem em um polo, no município, você faz no seu. Entendi. Professora, essa colega aí que falou foi a Inajara? Foi. Sim, sou eu. Nayara, você tem meu contato, se você quiser fazer comigo, se você tiver sem grupo, porque tá só eu e o Luquias. Certo, beleza. Você tem meu WhatsApp aí, né? Tenho seu WhatsApp. Tá, a gente Beleza. vai É falando. que eu tô num grupo mais, é porque a gente precisa falar mais, mas eu falo contigo, Fracinelli, pode Tá deixar. bom. Obrigada. Ok. E, por exemplo, de grupos que estejam em polos diferentes, aí eu aconselho muito essa questão, por exemplo, de produtos acadêmicos. Porque aí, assim, a pessoa que está no. Vão desenvolver junto, mas no final será somente um produto acadêmico. Então, assim, funciona bem. Funciona bem essa questão dos produtos acadêmicos para grupos que estiverem com integrantes em polos diferentes, tá bom? Obrigada pela ideia, professora. Mais alguém? Bem, pessoal, então assim, nossa aula hoje era isso, que eu falei, eu vou fazer uma coisa bem pontual mesmo, para eles compreenderem, porque tem uns que falam, professora, é muito difícil desenvolver um projeto de extensão. E aí hoje eu trouxe essas exemplificações para vocês verem que não é difícil. Tem coisas complicadas, mas tem coisas muito práticas e muito fáceis de desenvolver. E aí eu tentei focar mesmo no curso de letras, né? Para a gente poder sanar de vez. Pode falar, Inajara. Tá com Foi a Mila, algum... na verdade. Acho que a Mila que levantou a mão. Ah, tá. Deixa eu tirar Mila, meu microfone. pode falar, Mila. Professora, realmente, mesmo que a senhora explique, eu tenho um pouco assim, de dificuldade, tenho até medo de errar. O nosso caso do aulão lá, o nosso vai entrar em qual desses daí, professora? O produto acadêmico? O de vocês é sobre? Nós vamos fazer um aulão de nivelamento de matemática. Sim, não, aí no Ou seu a caso. oficina de profissões. Oficina. Nós vamos lá na terça-feira falar com a diretora para saber qual a demanda da escola para ela, que ficaria melhor o nosso projeto para atender a comunidade. No caso de vocês, tanto o aulão como a Feira das Profissões vai entrar em oficina. Ah, não, Porque aí perfeito. vocês vão fazer, vocês vão ministrar o curso, né? No caso do Isso. aulão, vocês vão ministrar, então vocês pode caracterizar como uma oficina, né? Uma oficina, e também a Feira das Profissões. Nós vamos tentar fazer os dois, mas eu acredito que vai ser assim um pouco mais difícil, mas vamos tentar. Se não, um dos dois nós vamos fazer, professora, com certeza. Obrigado. De nada, vai dar certo. Vai dar sim. certo os dois. Mais alguém, pessoal? Então, é isso. Nossa aula de hoje foi rápida, né? Porque eu falei, eu vou ser bem objetiva hoje. E aí eu espero agora que
quem já tiver aí com as ideias fervilhando e já esteja montando um plano de trabalho, que me encaminhe esse plano de trabalho, que eu já vou verificando, eu já vou validando, não vamos deixar tudo para o dia 20, tá? Para quem já tiver aquele pronto, já pode me enviar que eu já vou dando o feedback, tá? Não precisa aguardar o dia 20 para postar, porque eu já dou esse feedback, dia 20 você só posta na plataforma e tá ok. Seu plano já está aprovado. Aí no dia 27 vocês vão definir só alguém do grupo para explanar sobre esse plano, de forma bem sucinta mesmo, vai dizer o que se trata o plano, onde será executado, quem são os participantes dessa ação, quem é o público que irá ser impactado por essa ação, tá bom? Mais alguma dúvida hoje, algum questionamento? Porque senão nossa aula, vamos encerrar aqui. Não, então tá bom. Bom final de semana, bom feriadão aí na segunda para todos. Aproveitem, descansem, coloquem as atividades em dias e até sábado que vem. Bom final de semana, professora. Até, Obrigado. pessoal. Tchau, professora. Obrigado para vocês também.